Fala, galera coral, Beberibe 1285, tudo certo por aí? Começando a semana, né? Muita coisa acontecendo, Arley chegando, já dando entrevistas, deve ser apresentado em breve para a gente começar a entender as novas contratações. Itamar chegando amanhã no Arruda, né? Foi campeão da Série D pelo Retrô. Nós já demos os nossos parabéns a Itamar. E agora a expectativa é que amanhã, expectativa não, né? A confirmação é que amanhã teremos Itamar e Arley no Arruda para essa coletiva de apresentação e começa de fato, né, 2025 no Arruda. Beleza? Bem, hoje eu vou falar sobre um assunto que o Cássio Zirpoli trouxe no site dele sobre os leilões, né? Sobre os leilões, e aí ele acaba trazendo a avaliação dos patrimônios de Santa Cruz Esporte Náutico. E por isso o título do vídeo é Quem Vale Mais, né? Quem vale mais. E aí a gente vai trazer alguns de uma forma muito didática para você entender, né, torcedor? E principalmente torcedor do Santa Cruz, mas esse é um vídeo que vai servir para o esporte, vai servir para o Náutico também, tá? Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, vamos bater 12 mil, estamos quase, falta um pouco mais de 200 inscritos. A gente conta com a tua contribuição para a gente bater a casa dos 12 mil inscritos aqui no Beberibe 1285 e deixa o teu comentário, é importante para a gente debater, a gente reflete, a gente lê o que você. Talvez a gente não consiga responder todo mundo, mas a gente lê sim os comentários, tá? E a gente acaba refletindo e o seu comentário contribui com o crescimento também desse canal. O vídeo de hoje tem o oferecimento da BCE Imobiliária e a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, beleza? Então vamos lá. Vamos falar então sobre essa situação aqui. Leilões reavaliam patrimônio do trio do Recife em quase 1 bilhão. Veja os valores. Trabalho muito bem feito de Cássio, né? Diga-se de passagem, né? Então aqui ele traz os números, né? Ele faz esse levantamento dos números de Santa Cruz Esporte Náutico envolvendo os patrimônios, tá? Muito legal, porque aí a gente vê que a distância entre um clube e outro ali fica em torno de 5 quilômetros, o máximo, né? Então é muito perto, né? É muito perto, E já houve essa discussão em Pernambuco, né? Será que Recife tem lugar para 3 clubes? Bem, hoje eu acho que esse debate já não cabe mais, né? Mas esse debate já veio por conta da proximidade, por conta da cidade, né? E alguns acreditam que só caberiam 2 clubes, mas nós temos 3 clubes e num raio muito próximo um do outro, né? Então vamos lá. Então, na verdade, aqui é o seguinte: é uma avaliação, né, que ele traz falando do patrimônio imobilizado, tá, torcedor? E o patrimônio imobilizado, para você entender, é o estádio, é a sede, são os automóveis, são a parte interna, os móveis, tudo isso é o patrimônio imobilizado, a piscina, tá? Então, tudo isso entra como patrimônio imobilizado, né? Como patrimônio imobilizado. Então, aqui vale ressaltar que esse cálculo é o clube que acaba atualizando, né? E os 3 estão atualizados. O último do Santa Cruz é 2021, tá? Mas o restante está mais atualizado, até porque por conta da recuperação judicial, né? Isso é usado na recuperação judicial, mas isso também, torcedor, pode ser usado para valorizar a SAF, né? Pode entrar como valuation na negociação da SAF, né? Mas, resumindo, é o seguinte: ó, a situação começou a mudar no esporte em 2022, né? O esporte tem 101 mil metros quadrados, são 10 hectares. Tem ali a propriedade do esporte. Santa Cruz tem 58 mil metros, são quase 6 hectares, e o Náutico 40, 41, quase 41, 4 hectares, né? E aí, para você entender, né, o esporte tem praticamente o dobro do que tem o Santa Cruz, né, em patrimônio, né, em terreno, impressionante, né? E mais do que o dobro do que o Náutico, né? E aí vem as avaliações, né? Você vai ver que o do esporte foi valorizado, né? Numa nova atualização. E aqui, ó, só o terreno passou de 44 milhões para 78 milhões. Então, essa valorização aí do terreno do esporte, né?
teve um aumento, né, absoluto, foi de 73 milhões, com um novo valor, a 248 milhões. Então, esse é o esporte, né? É por quê? Porque está tendo leilão, né? Está tendo leilão em relação ao patrimônio do esporte, né? E na ação, colocou todo o complexo da Ilha do Retiro em um leilão online com a inicial de 400 milhões. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque não é de hoje que tem leilões dos clubes em Pernambuco, né? O que me chama a atenção é que está em recuperação judicial e mesmo assim o leilão foi acionado, mas é porque é uma dívida da Fazenda, não é uma dívida trabalhista, é uma dívida da Fazenda, tá? Então, tá marcado para 1º de outubro, né? E a direção do clube espera interromper lá esse caso. Aí é com eles, né? É com eles. Mas o aumento via justiça foi de 151 milhões, ou seja, mais de 60%. Os 3 clubes já passaram por essa situação, tá? Já passaram por essa situação. A última reavaliação do Timbu do Náutico foi em 2018, era 172 milhões, e agora é 326 milhões. O patrimônio alvirrubro foi estimado em 254 milhões, tá? Bem maior que o valor de custo, mas diante do cálculo interno, ou seja, o cálculo do Náutico, né? Neste formato, Santa Cruz foi alvo da justiça pela última vez em 21, né? Que aí é a história que por isso que Antônio Luiz Neto pediu recuperação judicial, por conta da penhora do Arruda, né? Que foi estimado em 240 milhões, mas a reavaliação do clube foi de 245 milhões. Então, quando a gente passa a entender tudo isso, né, como é que faz esse cálculo, né? Porque a gente precisa entender como chega nesse número, né? Então, os 3 clubes, né, eles têm em média quase, né, 1 bilhão em patrimônio, né, em patrimônio. Então, você vai ver que o passivo se aproxima muito do patrimônio físico, né, se você somar os 3 passivos. E aqui vale ressaltar, o Santa Cruz tem o maior passivo, 305 milhões, o Sport 276 milhões e o Náutico 258 milhões. Então esses são os passivos atualizados aí dos 3 clubes de Pernambuco. E aqui sim começa essa conta do patrimônio, né? Como é que você faz essa conta? Torcedor, eu vou tentar ser bem prático para você. Gera, mas esse assunto é bacana, ele é importante, torcedor, para você entender o que vale o seu patrimônio, e isso tem que ser negociado numa SAF, se fosse, né, se fosse o patrimônio do clube inserido nessa negociação. Não será, mas vale ressaltar que o Santa Cruz trata de um projeto paralelo, né, para ter um complexo ali imobiliário, corporativo, empresarial, enfim. E aí é importante saber quanto vale aquilo ali. Mesmo não entrando na SAF do futebol, o Santa Cruz tem um negócio, um projeto andando paralelamente que pode acontecer da reforma daquilo ali, de colocar tudo para o chão e fazer realmente algo novo e uma concessão de 20, 25, 30 anos, enfim. Mas vamos lá, só para você entender, tá? Esse método não é uma avaliação comparativa, que você consegue chegar nesse cálculo, porque para fazer uma avaliação comparativa, você precisa ter amostras, precisa ter imóveis parecidos, entendeu? E a gente não tem nada parecido com o Sport, Náutico e Santa, então é outro método. E aí o método é o método evolutivo. E como é que é esse método evolutivo, torcedor? É o valor do terreno, mais o valor da obra, do custo dessa obra, tá? Do custo dessa obra. Se essa obra for nova, ela tem um custo. Se essa obra já for uma obra velha, ela tem a desvalorização, a depreciação, né? Então, somos valores, tá, que compõem o imóvel, o terreno, e se houver construções e benfeitorias. E aí é a chave, né? Se o Santa Cruz não reforma, se o Santa Cruz não faz benfeitorias no seu patrimônio, ele vai depreciar muito mais. E o fator evolutivo, né, o método de avaliação evolutivo, ele vai ser muito desvalorizado por conta disso, né? Por conta disso. Mas vamos lá. Então, para você entender, né, a Ilha do Retiro tem 101 mil metros quadrados. São 10 hectares, torcedor. É grande, né? Estádio, sede, ginásio e parque aquático. O valor do custo, 175 milhões, né? Mas eu vou lá para a justiça, que é o que a gente entende que é uma valorização
uma análise mais neutra, né? Porque, claro, o clube, quando avaliar, ele vai puxar para o lado dele. Segundo o clube, o metro quadrado lá vale 2.462. Então, por isso que eu não quero tomar o clube como um paralelo. Eu quero tomar o da Justiça. 3.960 é o metro quadrado na Ilha do Retiro, naquela região. E aí, você tem 101 mil metros. É por isso que a Justiça avaliou em 400 milhões. O patrimônio do Náutico, veja, é muito menor. É 41 mil metros quadrados. São 4 hectares. Estádio, sede, ginásio e parque aquático. Você vai ver que o valor do custo é muito parecido com o do esporte, né? Mas a Justiça avaliou em 250 milhões. O Náutico avaliou em 326 milhões. E aí você tem um metro quadrado para a Justiça, na região ali do Náutico, que é aquele bairro realmente nobre, é de 6 mil reais o metro quadrado. Para o Náutico, é 7.960 o metro quadrado. E o Santa Cruz tem. Esse número realmente me chama a atenção. O Santa Cruz tem quase 6 hectares, só são 51 mil metros quadrados de estádio, sede, ginásio e parque aquático. E o valor do custo, veja como é o valor do custo do Arruda, como é desvalorizado. 63 milhões. Tá? E aí o clube avaliou o seu patrimônio em 2020 por 245 milhões e a Justiça por 240 milhões. Então ficou muito próximo. Ficou muito próximo, né? E o valor do custo é o valor da obra, né? O quanto vale a obra, né? Qual é o valor dessa obra? Por isso que eu falei, é o valor, se a obra fosse nova, 2 mil reais. Como a obra é uma obra velha, não tem benfeitoria, não tem manutenção, não tem nada, ela só deprecia. Então, o valor vai para pouco mais de R$ 1.000. Mas o metro quadrado ali no Arruda chama atenção, porque segundo o clube é 4.226 e segundo a Justiça é 4.137. E esse valor do metro quadrado, ele é mais caro que o valor da Ilha do Retiro. E o metro quadrado mais caro entre os três é o do Náutico, dos Aflitos. Então, veja, a gente pode chegar à conclusão que o esporte tem o maior patrimônio em extensão, né, em metros quadrados, em hectares, e, consequentemente, também tem um valor maior, porque a quantidade é maior. Mas o valor do metro quadrado da Ilha do Retiro, quando eu falo Ilha do Retiro, não é só o esporte, a região, é o terreno, é tudo aquilo que envolve. É mais em conta que o valor do Arruda. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque se dizem, tem uma narrativa, inclusive pessoas do clube têm essa narrativa, que o Arruda, a região é desvalorizada, e não é. É muito valorizada. Aquela região é muito valorizada. Né? Você tem um preço ali do metro quadrado mais caro do que na Madalena, do que onde fica o esporte, na Abdias de Carvalho. Então precisa estar muito atento com isso, e isso é um dado que pode estar numa mesa de uma negociação com esse investidor de um possível shopping, de uma área residencial, de uma área comercial que, como eu falei no início do vídeo, existe a possibilidade de ter ali no Arruda. Então veja que o que é depreciado no Santa Cruz não é o terreno, não é a região. O que é depreciado no Arruda é a construção. Essa é a grande verdade. Né? Porque sem novas construções, sem benfeitorias, o imóvel só desvaloriza, torcedor. O imóvel só desvaloriza. E isso é importante. Por isso que a gente fala da manutenção do Arruda, do estádio. Ah, Gera, mas não vai entrar na SAF. Ok, não vai entrar na SAF, beleza. Mas vai ter uma negociação futura aí, possivelmente. Então, uma coisa é você comprar, e isso se aplica no Santa Cruz, para a SAF. Uma coisa é você ter preparado o clube, você fazer benfeitorias para valorizar. Né? Benfeitorias realmente que se possa ver. Né? E a outra coisa é você pegar do jeito que está o Arruda, né, e colocar numa negociação, e por isso que o nosso valor, agora você veja, o Arruda mesmo depreciado, ele ainda é mais valorizado, junto com o terreno, ele é mais valorizado do que a Ilha do Retiro, com os números que a gente traz aqui. Né? Então, é um vídeo interessante para você entender. Né? Técnico, né? Claro, eu espero que venham pessoas aqui no comentário com muito mais conhecimento do que eu na área e que possa comentar e trazer uma reflexão aqui para a gente. Mas o fato é, o esporte tem a maior extensão, tem o maior patrimônio em extensão. O Náutico tem o maior valor de metro quadrado,
né? E isso é importante também para o Clube Náutico Capivari para fazer uma SAF muito interessante, né? Ou até um name right, alguma coisa nesse sentido, né? E o Santa Cruz, o metro quadrado do Arruda é mais caro do que o metro quadrado da Ilha do Retiro, porque leva em consideração o terreno e a depreciação. É assim que se faz no modo evolutivo, tá? Essa é a maneira de você comparar e chegar a esses números, né? É uma maneira, é um modo levado em consideração na valorização patrimonial, né? Então, são coisas distintas, diferentes, mas o fato é, o esporte tem o maior patrimônio em extensão, o Náutico o maior metro quadrado, o valor mais caro, e o Santa Cruz tem um metro quadrado mais caro que o esporte, e isso faz com que a gente realmente perceba que a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem, né, melhorar para que ele seja negociado futuramente e seja bem negociado, né, com um valor bem interessante. Tá aí um vídeo bacana para você entender quem vale mais, né? Quem vale mais. Então tá aí o vídeo explicando para você e você não ter mais dúvida e ficar esperto. Quando esse Arruda for negociado, quando essa sede for negociada, você vai ter ideia do que vale aquele espaço ali. Beleza? Obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, vem bater 12 mil com a gente.